Se eu estou naquela cadeira, não é porque o senhor quis. Porque se eu não tivesse voto, o senhor não teria como eu me colocar ali. Olá, eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza. E eu sou o Leonardo Santos. Esse é o nosso canal Valores e Negócios. Receber o vereador Vinícius, né, aqui da cidade de São Gonçalo, que, aliás, é um dos princípios do nosso canal, é justamente o respeito, né, às autoridades, e a gente tem a honra hoje de receber uma autoridade do Poder Legislativo, que é o vereador Vinícius. E para a gente começar aqui a nossa conversa... vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo. Vereador e vice-presidente, verdade. E flamenguista. De todos, o melhor título acho que é o flamenguista, hein? Já vi um defeito. Não vou acrescentar acima do flamenguista, sou diácono, servo de Deus. Bacana, legal. Então, para a gente começar aqui o nosso papo, a nossa conversa, né? Para quem ainda não te conhece, vereador, eu queria saber quem é o vereador Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer aqui o convite do Leonardo, do nosso amigo Dr. Jonadab, né, para estarmos participando, né, desse tempo de qualidade do Valores e Negócios, podcast Valores e Negócios. Gostaria de pedir aqui a permissão do Leonardo, antes de me apresentar, do Dr. Jonas, para que a gente possa aqui fazer uma oração, entregar esse momento a Deus, para que tudo que for falado aqui, discutido, tenho certeza que teremos temas aqui que vão ser bem polêmicos, mas que possa alcançar os ouvintes e que, da mesma forma, possa ser algo que venha impactar as pessoas a qual serão alcançadas. Podemos? Podemos, sim, claro. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do Dr. Jonadab, pela vida do Leonardo, por esse propósito a qual o Senhor colocaste no coração de cada um deles dois, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, lhe pedir, Senhor, por esse tempo, Senhor, a qual estaremos aqui, Senhor, que possamos aqui estar falando de temas, Senhor, que possa alcançar vidas, Pai. Pai, que nós sabemos, Senhor, que através, Senhor, deste canal, Senhor, deste podcast, Senhor, nós sabemos que palavras possam sair daqui, Senhor, que possa impactar vidas, Senhor. Esse é o nosso propósito, Senhor, que nós possamos estar aqui representando, antes de representar o povo gonçalense, nós estamos aqui representando o teu reino, Pai. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso princípio, que vidas possam ser alcançadas e transformadas através daquilo que sai das nossas bocas. Por isso nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom, Leonardo, né, Dr. Jonas, eu sou Marcos Vinícius, né, Alves de Moura, estou vereador na cidade de São Gonçalo pelo 3º mandato. Eu nasci em Jacarepaguá, no estado do Rio de Janeiro, e morei na cidade de Itaucara, município do Rio de Janeiro, no Carmo, e vim para São Gonçalo com 12 anos de idade. E onde eu estabeleci a minha família, né? Hoje eu estou casado, completei 22 anos agora, dia 12 de maio, né? Com a mulher mais linda do mundo, que é minha esposa, Luciene, a qual eu recebi o maior presente da minha vida, né? Que Você falou a mulher mais linda do mundo, já pensei que você tivesse casado com minha esposa. Pô. Não, que é isso? Tô preocupado aqui agora. Não, nada a ver, irmão. Nosso Deus, ele dá o melhor para cada um de nós. Então, ele deu o melhor para o senhor, que é a sua esposa, para o Léo. Então, para mim, é a minha esposa, Luciene, que é um presente de Deus, onde nós construímos ali a nossa família, meu filho Guilherme, com 21 anos, o meu Emanuel, com 9 anos, e assim a gente tem, né, escrito ali a nossa história em família. Hoje eu estou diácono, né, na casa do Senhor, minha esposa é diaconisa, sou membro ali e diácono da Igreja Pentecostal Missionária de Cristo no Joque, pastor Mário Lúcio, meu pastor, meu sogro. Então já vê que ser ovelha de sogro né? Mas complicado. É para que a gente possa estar ali honrando, né, em primeiro momento, o nome do Senhor e glorificando. E é isso que a gente tem feito, né? A gente tem buscado representar ali na Câmara o povo gonçalense, né, na condição de vereador, né? Eu estou vereador
nós não somos vereador, nós estamos. Em algum momento, na vontade, na permissão de Deus, nós deixaremos de ser vereador. Peço a Deus que seja para um nível maior, se assim for da vontade dele, né? Que eu tenho me colocado na dispensação do Senhor para aquilo que Ele tem na minha vida. E eu tenho certeza que Ele tem promessas grandes na minha vida, eu creio assim. Mas eu sou um servo do Senhor. Então eu levo como princípio da minha vida a palavra do Senhor. Eu coloco como prioridade, Leonardo. Então, na sua... A vida com Deus, ela vem antes do cargo, da função pública, ela vem antes de tudo, então? Com certeza, com certeza. E como é que foi esse início na vida pública? Então, eu comecei a militar, né, na política através do transporte alternativo, né? Em 2005, eu passei a fazer parte do transporte alternativo no município de São Gonçalo, onde eu comecei ali a rodar na linha Visconde de Seabra, em Santa Luzia, Alcântara. E ali existia... Era Kombi? Era Kombi, na época era Kombi. E ali existia ali algumas cooperativas, né? Interessante que ontem, Leonardo, eu falava até numa mesa de conversa com alguns pastores, eu falava até a respeito, né, dessa questão. E ali eu fui convidado a ingressar numa cooperativa, com o grupo a qual nós tínhamos ali. E ali nós reunimos o grupo, eu dei a minha opinião, né, porque é questão de opinião. Eu falei que eu não concordaria de estar fazendo parte daquela cooperativa, porque existia ali, doutor Jonadab, um passado, né, escrito pelaquela cooperativa, um passado não muito agradável, né. Infelizmente, nós conhecemos um pouco a história do transporte alternativo. E ali eu coloquei como sugestão para o grupo que nós pudéssemos criar ali uma cooperativa para que a gente pudesse escrever a nossa história e não fazer parte de uma história que nós não construímos. E ali com o grupo nós iniciamos ali... Já né, tinha manchas, né? Existia manchas ali, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas tinha ali, né, questão de assassinatos, né? Enfim, eu não queria fazer parte daquela história. E ali nós instituímos ali a Cooper Transpid, né? Onde nós colocamos ali, nós tínhamos ali uma mensalidade de R$30 por mês e nós tínhamos um trabalho social pela cooperativa de cestas básicas de 100 famílias por mês. Então nós enxergávamos o transporte... Essas famílias eram de que região? Então, o que nós fazíamos? Eu ia com um amigo, né, que era o José Antônio, o Branco, um amigo nosso, um amigo, irmão. Nós íamos no Ceasa, nós comprávamos fazíamos as compras e montávamos ali as cestas. Depois nós íamos em algumas localidades, por não ser uma quantidade muito grande de cestas, então nós não tínhamos como alcançar toda São Gonçalo. Então nós optamos ali pelaquela região de Santa Luzia, Alzira Vargas, né, Jardim Catarina. Nós íamos visitar algumas comunidades, entender a realidade de cada família, para que a gente pudesse cadastrar e passar a estar atendendo aquelas famílias. No primeiro momento, nós pensamos de anunciar e chamar as famílias até a cooperativa, mas a nossa preocupação é que poderia ir pessoas ali que talvez não estivessem precisando tanto quanto outras famílias. E aí nós fizemos assim. Interessante, Leonardo, que a primeira família que nós atendemos, né, e cadastramos, nós chegamos ali na Visconde Seabra, num amigo nosso, e comentamos com ele a respeito do projeto da cooperativa. E ele falou: Vinícius, ali tem uma senhora ali, que ela é vó, e ela cria 5 netos. Vamos lá na casa dela. Quando nós batemos na casa dela, que ela nos atendeu, que nós falamos qual era o princípio, né, de nós estarmos ali, ela começou a chorar. E aí eu falei: senhora, o que está acontecendo? Ela falou: meu filho, eu amanheci o dia, eu não tinha o que dar de comer para os meus netos. Eu dobrei os meus joelhos e orei: Senhor, envia os seus, porque eu sou uma serva sua e eu preciso de ti. E aí vocês estão aqui. Isso é resposta de oração. Isso só veio confirmar no nosso coração de que nós estávamos realmente fazendo aquilo que Deus estava nos direcionando a fazer.
Então, enquanto nós tivemos envolvido no transporte alternativo, posteriormente nós... E assim, Vinícius, até te interromper, mas você fala lá no começo que cobrava R$30, só de repente quem não conheceu, né, não sabe, eu acho que muita gente, vai ter muita gente nova também, ou gente que não acompanhava, R$30 era algo irrisório que as cooperativas da época cobravam 250 por semana. Por semana, né, para estar ali na cooperativa. Então era algo era acessível mesmo, porque era para o cooperado e com a intenção de ajudar ali a comunidade próxima da cooperativa, né? Sim, e muito bom, né, o senhor falar a respeito. Era um compromisso de R$30 por mês. Nós tínhamos um espaço alugado ali no Jardim Catarina, nós tínhamos pessoas que trabalhavam para atender o cooperado, o associado. Nós tínhamos telefone, internet, luz. Além disso, esse compromisso, né, com as famílias. E mesmo assim nós tínhamos ali cerca de 60% de inadimplência. Não, até antes de falar da inadimplência, eu tinha uma outra pergunta. Você falou sobre um cadastro, uma espécie de triagem, porque poderia acontecer de uma família que não precisa tanto, né, de repente querer se beneficiar. Esse tipo de triagem levava em consideração também a fé da pessoa? Tipo, só ajudava cristão? Não, de hipótese alguma. Até porque a Bíblia nos adverte a não fazer acepção de pessoas, né? A gente olha para o ser humano, para a necessidade, e o que nos move é o amor, né? Quando a Bíblia fala o amor ao próximo, ela não distingue de religião, de cor, de raça. É o nosso próximo. E o próximo, muitas das vezes a gente imagina que o próximo que a Bíblia fala é o que está próximo a gente. Na realidade, não é. É aquele que realmente necessita da gente. Então, o próximo é aquele que se aproxima mais da necessidade e daquilo que você possa estar ofertando. Então, nunca foi e nunca vai ser uma avaliação a questão de religião, raça, de maneira alguma. O amor, nós estamos com o coração aberto para amar a todos, independente de religião. Beleza. E aí você estava falando da inadimplência? Sim. É questão, né, da questão como o Dr. Jonadab muito bem levantou a questão, nós tínhamos outras cooperativas, e eu não quero aqui julgar, né, mas cada um tem um método de trabalho. O nosso era entender que nós não estávamos ali para ganhar dinheiro, nós estávamos ali para ser, né, uma liderança que pudesse conduzir aquele grupo de trabalhadores, que eu sempre defendi o transporte alternativo, porque foi, durante muito tempo, né, tido como máfia das vans. E eu sempre defendi que atrás do volante de uma Kombi, de uma van, existe um pai de família trabalhador. Se existe alguma coisa que não condiz com o trabalhador, não é atrás do volante. E sim naqueles que realmente aproveitavam do trabalhador para poder extorquir. Na verdade, era vítima, né? Eles eram vítimas. E assim, eu me coloquei, né, na condição de estar ali na presidência dessa cooperativa. Posteriormente, eu vim candidato por eles, né, a pedido deles. Não queria vir em 2012. Nós apoiamos em 2010. Eu até te interromper, Vinci, quando você falou da inadimplência, que eu acho que de repente você queria dizer, é que mesmo sendo R$30, mesmo o cara sendo inadimplente, mesmo assim o cara não era perseguido, não era impedido de trabalhar, não era... Como a gente via na época como é que era, né? Se você não pagava ali sua semana... Os seus direitos nunca foram interrompidos por uma inadimplência. Uma inadimplência, sim. E assim, pelo contrário, né? A gente buscava entender o que estava acontecendo, e dentro das nossas, né, mínimas possibilidades, né, porque nós sempre tivemos dificuldade, né, considerando R$30 e ainda uma inadimplência, mais de 60% de inadimplência, então há de se conver que nós não tínhamos uma condição para ajudar muito, mas a gente buscava entender, e em alguns momentos nós procuramos ajudar. Porque quando um veículo quebrava, o ganha-pão, o sustento da família, daquele trabalhador, estava interrompido. Então a gente buscava entender a situação e, dentro do possível, aquilo que a gente,
né, tivesse a nosso alcance ajudar, a gente buscava ajudar. Então, assim, a gente tentou construir uma história diferente, né, no transporte alternativo, daquilo que a gente, infelizmente, enxergava em outras cooperativas, e isso acabou nos credenciando para vir candidato em 2012, onde eu não queria, os mais próximos sabem muito bem disso. Nós apoiamos em 2010 o ex-prefeito da cidade e então deputado federal, o Neilton Mulim, né? Ele já era deputado, ele vinha para uma reeleição, e numa proposta de que ele viria candidato em 2012 a prefeito de São Gonçalo, e a proposta era que a gente pudesse apoiá-lo em 2010, e se assim acontecesse, né, o nosso apoio, nós fizéssemos a nossa parte. Ele se comprometeu e eu sim, infelizmente, né, acabou na frente ele não cumprindo com a palavra dele. Eu me lembro muito bem que num colégio ali no Jardim Catarina, no colégio Cefem, né, do Gilson do Cefem, em 2010, início de 2010, nós tínhamos ali aproximadamente 500 trabalhadores. Ele disse que se ele fosse prefeito de São Gonçalo, ele estaria conosco até debaixo d'água. E aí, infelizmente, nós apoiamos ele em 2010 para a reeleição de deputado federal, apoiamos ele para prefeito, e foi a pedido dele, né, partiu dele, que eu pudesse vir candidato a vereador. Eu disse que não, que eu queria estar ajudando ele, e para que ele pudesse ajudar o segmento do transporte alternativo, e ele falou que a melhor forma de eu ajudar era vindo o candidato. E aí eu conversei com o grupo, decidimos a vir. Eu não tinha experiência, né, na política. É interessante que eu fazia as reuniões, eu falava para as pessoas: vocês não precisam votar em mim, vota no prefeito, porque é ele que vai legalizar as vans. E assim nós acreditamos, né? Tivemos naquele pleito ali 2.174 votos, ficamos ali na primeira suplência do partido PR, que hoje é o atual PL, o 22, né? E infelizmente assumi ali durante quase um ano, e eu tive uma postura, né, na Câmara. Quando eu assumi como suplente, eu fiquei, doutor Jona sabe, nós temos ali por regimento 10 minutos, né, para que a gente possa fazer a nossa oratória. Eu fiquei ali meia hora ali, e com a permissão dos vereadores, e eu ouvi ali de diversos vereadores que eles nunca viram uma postura de um vereador suplente, e nós sabemos que o suplente, ele depende do prefeito, né? Porque o prefeito precisou tirar alguém para que ele pudesse assumir, e ali eu me posicionei a cobrar do prefeito. Não só o compromisso com o transporte alternativo, mas com os compromissos com a sociedade gonçalense, como, por exemplo, a passagem, né, na época de 1,50, e que nós levamos para a população essas propostas, e nós estávamos sendo cobrados. E eu entendia que, independente de eu estar vereador ali na suplência, o meu compromisso seria e é com a população. E eu fiz uma fala ali respeitosa, respeitando ele, mas cobrando dele os compromissos com o segmento e com a população. No dia seguinte, eu fui chamado ao gabinete dele. E quando eu cheguei lá, a irmã dele, né, que era a pessoa assim, que eu tenho um carinho muito grande, evangélica, ela me chamou, falou: Vinícius, o meu irmão está te aguardando, mas eu queria conversar com você, porque ele está muito triste com você. Aí eu: triste por quê? Não, porque você fez uma fala ontem e ele ficou triste, e eu vejo nessa sua fala muito sofrimento, muita dor. Falei: pode ter certeza que sim, porque existe muito sofrimento hoje por parte do segmento do transporte alternativo, das famílias, porque nós acreditamos, e já se vão 10 meses e nada acontece. E aí ela falou: não. Eu falei: não, pode ficar à vontade, pode dizer para ele que eu estou aqui. E quando eu adentrei na sala dele, ele estava com a minha fala, né, digitada na mesa. Eu cumprimentei, sentei,
falei com ele, perguntei qual seria, né, a razão de eu estar ali. Ele falou, a fala que você fez ontem no plenário. Aí eu falei, estou à vontade para as perguntas. Ele falou, você falou isso? Falei. Você falou isso? Falei. Você falou isso? Falei, não. Eu falei, prefeito, deixa eu falar algo para o senhor. Para ficar mais fácil para o senhor, eu posso encaminhar para o senhor o vídeo, que o senhor vai ouvir e ver, e aí o senhor vai interpretar, porque quem trouxe esse discurso digitado, ele tem uma intenção, Sim. que é que eu saia dali. Até porque eu defendo aquilo que ele não defende. Né? Ele tem compromisso com o empresário de um ônibus, e eu não tenho. Eu tenho com o trabalhador e com a população gonçalense. E aí ele falou, mas assim você está me prejudicando, a oposição vem em cima de mim, porque você é um vereador suplente. Eu virei para ele e falei, prefeito, com todo o respeito, se eu estou naquela cadeira não é porque eu só quis. Porque se eu não tivesse votos, eu não teria como eu me colocar ali. Eu tive 2.174 votos. Por essa razão, eu estou ali. E o meu compromisso não é só com esses 2.174 eleitores, e sim com a população. Então, o senhor fica à vontade. Se o senhor quiser me tirar, fica à vontade. E eu quero retornar, e eu vou retornar primeiro com a permissão de Deus. Segundo, com os votos nas urnas. Porque eu não devo o meu mandato ao senhor e nem quero ficar nas suas mãos. Passou-se 15 dias, ele me tirou. Né? Depois me ligou numa manhã, tipo umas 9h30 da manhã, numa segunda-feira, dizendo que se eu tinha visto o diário oficial do município, e eu falei que sim. Ele falou, eu te nomeei subsecretário de trabalho, porque eu entendo que eu tenho essa dívida com você. Aí eu virei para ele e falei, prefeito, eu gostaria de conversar com o senhor, mas não por telefone. O senhor pode me receber hoje no seu gabinete? E aí ele marcou às 17 horas e lá eu fui. Quando eu cheguei lá, agradeci ele, né? Mas eu pedi a ele que tornasse sem efeito. Porque quando eu acreditei nele, eu não acreditei para ter um salário. Naquele período era de R$7.000 para mim ficar em casa. Primeiro que eu tenho compromisso com dinheiro público. E quando eu acreditei, eu entendia que eu tinha valores, né, e potencial para fazer parte do governo dele. Mas eu não queria ficar em casa com um salário de R$7.000. E aí eu pedi a ele que pudesse tornar sem efeito. E aí ele foi e falou, poxa, mas assim, eu quero te ajudar, você não quer ajuda? Eu falei, não, eu não quero ajuda, eu quero que o senhor cumpra o seu compromisso. Inclusive, o senhor tem... Naquele momento, ele queria te ter ainda sob domínio, né? Sob domínio. Porque o movimento, eu lembro, naquele ano, estava muito forte ainda, né? O Sim. movimento do transporte Sim. alternativo estava muito organizado ainda, né? As pessoas com a expectativa aí do transporte voltar a funcionar, né? E a passagem a 1,50. Eu não sei se nesse momento as vans já tinham feito aquela passagem a 1,50? Não, já tinha, não, foi, não. posterior. Foi posterior. Nós colocamos, né? sim. Pode continuar. Então, e aí eu falei para ele que eu esperava que ele cumprisse o contrato dele. Inclusive foi uma sugestão dele, e eu até achei por não fazer, né, no período da campanha, ele fez questão que nós fizéssemos um termo de compromisso e que ele assinasse, termo de compromisso em cartório, que ele assinasse um compromisso com o transporte alternativo. E eu não achei legal, porque eu sou da antiga, né? Eu tenho 50 anos, mas eu aprendi com a minha mãe que a gente tem de acreditar na palavra, né? Eu sou daquele ainda que acredito na palavra do ser humano. E aí eu falei com ele, eu acredito na sua palavra. Ele falou, não, mas para você ter uma ferramenta para utilizar na campanha com o segmento, vamos fazer um termo de compromisso. E aí nós fizemos... Ele assinou um termo de compromisso em cartório dizendo que, se ele fosse prefeito, ele iria legalizar o transporte alternativo. E aí, infelizmente, isso não aconteceu. E, posteriormente a isso, eu fui, né, porque eu vim candidato pelo, então, PR, né, hoje PL, eu fui convidado na sede do PR, no Rio. O atual o presidente na época era o Garotinho, né? Era o Garotinho. E por estar no PR, eu fui convidado. Cheguei lá, estava o prefeito, o irmão dele, né? O Nivaldo, e os vereadores de São Gonçalo, De Jorge,
Dr. Armando, Gilson do Cefem, enfim. E aí, no término da reunião, ele me chamou, o Neilton, e chamou os vereadores de São Gonçalo. E aí ele falou: Vinícius, eu quero fazer o trato com você aqui. Abandona o transporte alternativo, que você vai ser vereador, nós vamos levantar uma bandeira para você defender, e daqui a... acho que faltava 2 anos e meio, não sei precisar o tempo, eu vou te ajudar a ser vereador. Aí chamou os colegas vereadores e pediram para que eles pudessem ajudar ele a me convencer. Eu virei para ele e falei que eu não negocio os meus princípios e muito menos pai de família, porque eu estava ali na condição de representar aqueles pais de família e eu jamais iria negociá-los, né, numa condição de vereador, de um cargo ou de uma estrutura. E assim aconteceu, né? Nós caminhamos numa outra direção política e tivemos o fim do transporte alternativo, mas eu, graças a Deus, Leonardo, eu ponho a minha cabeça no travesseiro, por mais que alguns grupos tenham se levantado, né, contra mim, dizendo que eu vendi, que eu sou o traidor das vans, mas a minha consciência com Deus, isso para mim é prioridade. E Ele conhece, né, as minhas atitudes, o meu coração. Está aqui o doutor Jonadab, que nos acompanhou, né, sabe dos meus princípios, conhece os meus princípios, e eu ando em paz, né, comigo, com Deus, com a minha família, né, e ando em São Gonçalo. Ontem mesmo teve uma pessoa que falou: rapaz, você é vereador, você é vice-presidente da Câmara. E eu saí de uma igreja ontem, já 11 horas da noite, e minha família não pôde ir comigo, meu filho está fazendo faculdade e está no período de prova. A minha esposa, quando eu cheguei, ela não estava se sentindo bem, e eu fui só, né, nesse culto. Eu saí 11 horas da noite caminhando, fui a pé, e aí a pessoa me abordou, que é um policial amigo, falou: rapaz, você não pode, você... Eu falei: por que eu não posso? Porque você é vereador. Eu falei: cara, fecha os olhos. Ele fechou: não estou vendo nada, está tudo escuro. Eu falei: porque você está... olha pelos olhos espirituais, tem um exército de anjos aqui ao meu lado, cara. Eu não tenho, eu não ando, eu tenho consciência, eu sei o Deus que eu sirvo, sei já o que eu passei. Dr. Jonas conhece um pouco, né, ou muito, né, da minha história. Já tentaram contra a minha vida, já tentaram, já sofri sequestro, ameaças de vida, de estar em casa com um prato de comida nas mãos, jantando. O meu filho Guilherme, ele teria ali em torno de 6 anos, e o telefone tocar, Leonardo, e você ouvir assim: é o Vinícius, sim, um número privado, e eu atendo a todos os números, eu não tenho exceção, seja privado ou não, eu atendo. Eu não atendo, que a maioria é cobrança. Então me chega. É os parentes de São Paulo. Vamos preparar um curso de finanças para você organizar isso. Isso aí, olha, deixa aí, me inclui aí, tá, Leonardo? Então, e aí, do outro lado da linha, a pessoa falou assim: olha só, nós vamos entregar a cabeça da sua esposa e do seu filho numa bandeja. Mas fica tranquilo, que você não vai sofrer muito não, que depois vai ser você. Aí eu fiquei no silêncio, né? Aí a pessoa não falava nada. Eu: já terminou? Aí ele: você não está acreditando? Eu falei: não, é porque eu tenho educação, quero saber se você já terminou para mim poder desligar. Quis manter ali, né, uma tranquilidade que não tem como, né? Imagina você, 10h30 da noite, você com seu filho na sua frente, você jantando, e você ouvir uma fala dessa e sabendo o meio onde eu estava. A realidade é essa, eu tinha consciência das pessoas que eu não tenho inimigo criado por mim, mas infelizmente criaram-se inimigos contra mim. E aí eu não poderia naquele momento chamar a minha esposa e relatar o ocorrido. Eu fui para a laje e chamei meu irmão Marcelo, que é o mais velho, o meu cunhado Eric, e compartilhei com eles, né, a situação. E fiquei preocupado, pedi para que eles pudessem me ajudar em oração, né, no primeiro momento, em olhar mais a minha esposa e meu filho. E eu me lembro que eu estava na BR, ali na New Art, vendo um material que nós iríamos produzir,
para um evento que nós iríamos fazer numa igreja. E aí minha esposa me ligou, ela estava indo levar o meu filho ao colégio, e ela me ligou desesperada que tinha um carro seguindo ela e ele, meu filho, né? E aí eu falei, Luciene, entra no comércio, entra onde você está. Ela me deu a localização, eu peguei o carro, Leonardo, mas eu fui desesperado. E aí quando eu cheguei lá, ela estava dentro de uma padaria com meu filho, perdeu o horário do colégio. E aí quando ela me deu a descrição do carro e da pessoa, eu já sabia quem era, né? E eu fui, peguei o meu carro, levei eles em casa. Meu filho naquele dia não foi à aula e eu fui até essa pessoa. E disse para ele, falei, você quer fazer, faz comigo. Tá? Você faz comigo, não mexe com a minha família. Seja homem. Até bandido é homem. Você está sendo bandido, moleque. Mexe comigo, não mexe com a minha família. Quer fazer, faz comigo, eu estou aqui. Então, assim, eu passei esses momentos e, no fim, nós sabemos, né, que nós temos, todos nós temos, né, nem Jesus agradou a todos, nós temos aqueles que não gostam da gente, né, tem pessoas que não gostam de mim sem me conhecer, né, já faz um julgamento sem conhecer. Se levantaram dizendo que eu fui o traidor das vans, porque ele tinha interesse eles tinham interesse de colocar dessa forma, mas assim, o que me deixa tranquilo, Leonardo, que eu sirvo um Deus vivo. Eu vim candidato com o nome Vinícius da Transpeed, pelo fim do transporte e por tudo que se levantou contra mim, essas acusações, eu achei por bem tirar o Transpeed e vim candidato em 2016 como Vinícius, né? Somente Vinícius. E o meu Deus, ele é tremendo, ele nos honra, né? E em 2016 eu passei uma fase muito difícil na minha vida, até hoje foi o momento mais difícil da minha vida. Eu perdi a minha sobrinha de 9 anos no dia 3 de junho. Eu fui levá-la no hospital, ela ia fazer uma cirurgia, que no dia seguinte fui para lá, fiquei com ela, foi eu que fui levá-la ao centro cirúrgico, enfim. E infelizmente ela veio a falecer, veio a óbito, por um erro médico. E uma semana depois, o sepultamento dela foi no dia 4 de junho, uma semana depois, que foi um sábado, eu estava vindo do sítio do Dr. Jonadab, ali em Santana de Japuíba, fui levar uns pastores lá. O Dr. Jonas gentilmente cedeu para que eles pudessem fazer o batismo, e eu fui levar esses pastores lá. E retornando ali na altura de Sambaitiba, eu recebi uma ligação do meu primo, e ele falou, Vinícius, você está onde? Eu falei, tô vindo de Sambaitiba. Ele falou assim, você está dirigindo? Eu falei, tô. O telefone estava no Viva Voz, ele falou, encosta o carro. Quando ele falou, encosta o carro, eu falei, aconteceu alguma coisa. Ele falou, seu pai sofreu um acidente, caiu num precipício, e assim, os bombeiros, mais de 5 horas lá para tirar ele, e a gente nem sabe como ele está. E aí eu fui para casa, levei os pastores, liguei para o meu sogro, que é meu pastor, um amigo, peguei o carro e parti para lá. O meu pai, por propósito de Deus, por uma profecia que havia acontecido há 40 anos atrás, na cidade de Talcara, que a minha irmã, né, com 4 anos na época, ela seria usada no leito de morte para o meu pai, para pregar a palavra, fazer o apelo. Meu pai, ele iria se converter e Jesus ia recolher ele. Enfim, meu pai caiu nesse precipício lá, nós trouxemos ele, e isso foi no dia 11 de junho. Meu pai ficou 1 mês e 10 dias aqui conosco e veio falecer no dia 21 de julho. 20 dias antes do início, né, das eleições, do período eleitoral, né, 2016, e se cumpriu, né, aquilo que Deus havia prometido há 40 anos. A minha irmã, ela não tinha ciência, porque ela tinha 4 anos, e ela não ficava, ela não gosta, né, de hospital. Ela não foi uma das pessoas, dos filhos, que ficaram com meu pai como acompanhante, e aí num domingo eu estava lá como acompanhante. Ela foi para visita e meus irmãos me chamam de Nem, né? Ela falou, Nem, pode ir que eu vou ficar com ele. Eu falei, como assim?
você não gosta de hospital? Eu, não, mas eu vou ficar. Falei, então eu vou para o culto. Fui pegar a minha Bíblia para ir para o culto na minha igreja. Ela foi e falou, não, deixa a sua Bíblia aí. Eu fui, deixei a Bíblia. E depois, né, que meu pai veio falecer, ela veio, né, nos contar que ela pegou a Bíblia, começou a ler e sentiu no coração de orar pelo meu pai, perguntou se poderia orar, ele falou que sim. Ela orou e ela fez o apelo e ali ele aceitou Jesus. E eu creio que ali se cumpriu aquilo que Deus havia prometido na vida dele. E aí foi um período, Leonardo, que o Dr. Jonas ele acompanhou, muito difícil, né, na minha vida, há 20 dias do início de uma campanha com dificuldade que nós tínhamos, né, para fazer aquela campanha. Eu não tinha forças emocional, física, e eu assim agradeço muito a Deus, né, as pessoas que Deus colocou ao meu lado naquele momento, porque foram elas que me carregaram, né, porque eu não tinha força para caminhar. Só para você ter uma ideia, uma campanha de 45 dias, nós fomos colocar nossa campanha nas ruas faltando 30 dias, ou seja, 15 dias nós perdemos. E Deus nos honrou ali com 4.356 votos. Então, assim, foi algo que Deus realmente nos honrou, e estamos ali, né, 2020 nós fomos reeleitos novamente, com compromisso com a população de São Gonçalo, mas, como eu falei aqui, meu princípio, a minha prioridade é a palavra de Deus. Então, até, né, sobre esse tema, né, você falou o seu compromisso com a palavra de Deus, em vários momentos da nossa conversa, você fala de Deus, fala da igreja, fala dos seus familiares e tal, e a gente está vivendo um momento, né, onde se julga muito o todo por uma parte, né? Então você tem uma tentativa aí, de repente, de associar a figura de padres à pedofilia, né? O pastor ladrão, político corrupto, policial tal. Como que o Vinícius, né, o vereador Vinícius, vê esse relacionamento, né, do cristão com a política, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Léo, na realidade, não é só uma narrativa, né? É uma realidade. Realidade, perfeito. É o que eu ia... Não é uma narrativa, é uma realidade, né? Não quis polemizar, você já quer... É uma realidade, é o que a gente vê. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não, mas eu também acredito, mas assim, eu acho que é muito mais é o que a gente está vendo, né? Nós passamos uma eleição agora que era uma eleição de narrativas, sim, várias narrativas, e vivemos isso até hoje, nós ainda estamos vivendo. Né? Mas a parte do político com os problemas aí na parte da corrupção, eu acho que é algo que está intrinsecamente ligado à política, tá? É algo muito difícil hoje para um cristão, eu acho que o Vinícius vai falar aqui agora, como ele convive com isso, para ele conviver na política sem se envolver na corrupção. Até pela necessidade financeira, pelas propostas que vêm do governo ou da oposição, qualquer que seja. É algo que hoje está enraizado realmente na política. Não é falando mal da política, não. Infelizmente, hoje está no nosso sistema político esse envolvimento. Então, eu queria saber, Vinícius, como o Leonardo colocou, como é que você vê essa situação, qual é a dificuldade, se existe uma dificuldade, se não existe, você que está lá dentro, né? Eu estou falando de fora, embora esteja ali em algum momento participando de alguma coisa, né? Mas você que está lá como vereador, né, e se envolve com prefeito, deputados, governadores e tudo mais. Pastores. Professor, todo mundo, policial, em algum momento tem que entrar numa comunidade, tem que falar com quem manda ali naquela comunidade, infelizmente. Mas como é que é isso? Como é que você vê esse envolvimento aí do cristão com a política? Então, primeiro, respeitando a ordem, né, responder aqui a pergunta do Léo. Com relação a essa questão, Léo, primeiro eu não analiso pela profissão. Eu acho que a profissão ela não molda o caráter do homem ou do ser humano, né, melhor dizendo.
Eu acho que isso é do ser humano, é da pessoa. Independente se ele é político, se ele é padre, se ele é pastor, se ele é advogado, Se ele é engenheiro. se ele é engenheiro ou se ele é um comunicador, eu acho que é da pessoa, né? E é o princípio, é o caráter e aí é a oportunidade. Tem um ditado que diz que é conhecer o cidadão dá poder, né? E aí a política ela não muda o homem, ela revela quem ele é, né? E aí falando da política em si, e aí é uma opinião minha. Não, eu concordo, mas aí você não acha que na política ela não só favorece ainda mais isso, como ela estimula? Então, é o que eu iria te falar. A política, ela te proporciona a você lidar com várias áreas, né? Recurso público, você lida com empresários, você lida com outros políticos acima de você, e aí tende-se a ter oportunidade. Mas aí o que eu estou te falando é o caráter de cada um, se você vai ou não. E a política, evidentemente, por ser os políticos que têm a responsabilidade de governar o nosso país e, consequentemente, é o gestor do dinheiro público, né, seja a nível federal, estadual ou municipal, e aí é natural que ele apareça mais. Mas, assim, existe desvio de conduta e corrupção em todas as áreas. Eu vou te falar e aí eu vou cortar na carne. Na igreja também tem. Nós temos pastores hoje que escandalizam o nome do Senhor, né? Que aí ele vai responder, né? Naquele grande dia. Ai daquele que traz o escândalo, né? E muitas das vezes não se parece. Na política, evidentemente que a gente pode falar de percentual, mas nós nunca poderemos generalizar, né? Que são todos, né? Acho que em área nenhuma você deve generalizar. E aí eu vou falar da minha visão, né? E eu tenho dito muito isso aos pastores da nossa cidade, em especial da nossa cidade. Durante muito tempo, Léo, eu ouvi e aprendi, né? Você é evangélico, você serve, nós servimos, né, ao mesmo Deus. Dr. Jonas, ele está passando um tempo fora dos caminhos, mas continua servindo o mesmo ele serve o mesmo Deus. Tá vendo aí, ó? Ele serve mais um, hein? Ele serve ao mesmo Deus, mas eu tenho orado pela vida dele, né, pela família dele, e ele tem um chamado, né, não é o tema aqui, mas só pra gente, porque eu entrei... Nós temos 2 episódios que a gente falou sobre os desigrejados, foi só por causa dele. Você já ouviu ele pregar? Já, várias vezes. Ele foi meu líder de jovens. Aí. Porque ele é mais velho que eu. Não sei se eu falei isso. Não sei se eu já falei que ele é mais velho, né? Mas ele já foi meu líder. Deixa eu dar uma moral a ele. Posso dar uma moral a ele? Pode. Na aparência não parece. Não. Aí, pô, obrigado, Vinícius. Aparência não. Aí arrebentou o argumento. Ele deu uma reformada. Então, vamos voltar, né, para a questão da política. Eu aprendi, ouvi, né, e aprendi durante muito tempo na igreja que a política é do diabo. Né? E você provavelmente deva ter ouvido isso em algum momento, que a política é do diabo. E aí a Bíblia fala que o que faz mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Então, quando você declara algo, você está profetizando, você está liberando uma palavra. Então, quando aí eu vou falar das autoridades eclesiásticas, né, instituída como pastor, quando ele fala que a política é do diabo, ele está entregando, porque quem governa o nosso país? Os políticos. Sim. Então ele está entregando o governo do país a quem? O diabo. Ao diabo. Consequentemente, o que aconteceu no nosso país o tempo todo? Se nós entregamos o governo do nosso país para o diabo, a corrupção vai estourar. Irmão. Então hoje nós somos aí, infelizmente ainda, um país visto lá fora como um país corrupto, com os maiores esquemas de corrupção talvez do mundo. Até sobre o que você falou, né, eu acho muito forte, acho que daria outro tema, né, a questão de entregar o comando, né, enquanto a igreja de repente estava preocupada com usos e costumes ou de demonizar a política,
certos grupos estavam atuando ativamente com agendas bem definidas. Sim, perfeito. E esses grupos entraram em várias áreas, eles cresceram, eles ganharam espaço, porque a igreja estava omissa, Sim. na minha opinião, por demonizar certos assuntos que não era para ter sido. Mas é outro papo. Mas agora, até falando sobre a questão da igreja em si, né? Até, desculpa te cortar, mas de repente você não concluiu ainda, mas você pode concluir com esse assunto também. Como é que você vê a participação dos líderes religiosos hoje da igreja com a política? Né? A participação que eu digo efetiva, né? De algumas igrejas que quase que impõem seus candidatos, né? Outras incentivam, outras indicam, outras o candidato não pode subir no púlpito. Cada um tem uma forma sim. de trabalhar, mas eu queria entender hoje como que você vê a igreja que coloca ali realmente, que bota o candidato dela e tem que ser aquele cara, não pode ser outra pessoa. Como é que esse envolvimento hoje nós temos igreja hoje que tem até partido político, e vai passar até pelo que você está falando do envolvimento da igreja ou não na política, mas como é que você enxerga todo esse cenário? Muitas das vezes eu não sei se falar manipulação seria forte, tá? Mas eu acho que em algum momento passa por manipulação, né, de algumas igrejas ou líderes. Né? Como é que você vê esse cenário hoje da igreja com a política, até voltando da questão do cristão com a política? Aí? Então, doutor, muito boa a pergunta. Deixa eu só desligar aqui. À vontade. Muito boa a pergunta do senhor. Eu vejo, né, e aí a minha opinião, né, eu vou sempre defender aquilo que eu entendo quando uma igreja, né, porque a igreja ela é composta por pessoas, né, e pessoas que fazem parte de uma sociedade. Sociedade essa que tem direitos e deveres. Então, quando uma igreja impõe sobre os seus membros alguma coisa, ela já está desrespeitando, eu posso afirmar, a palavra de Deus, porque é como se fosse uma ditadura. Né? Vocês são obrigados a votar nesse candidato, determinado candidato, você é obrigado a trabalhar, né? E de graça. Isso é uma imposição. Eu tenho uma experiência com uma pessoa da família que ela é de uma certa denominação. Em 2012 ela não me apoiou por conta da ordem do direcionamento, não direcionamento, ordem. E em 2016 ela resolveu me apoiar. E aí quando o líder dela ficou sabendo, ela ficou no banco. Tinha mais de 20 anos de obreira. E eu não acho isso correto e posso afirmar que isso foge dos princípios bíblicos. Você não respeitar, né, o direito de cada um, porque a igreja é composta por pessoas, uma sociedade que nós temos direitos. E não é nunca na imposição. Falando da igreja, né, do nosso município, e aí nós iremos ficar aqui, nós temos, graças a Deus, Leonardo, muitas coisas para falar a respeito da igreja, né, não denominacional, mas a igreja de Cristo em São Gonçalo. Isso é o que Deus tem nos movido na cidade, né, buscar uma unidade, uma aliança, porque nós somos um povo. São Gonçalo é o município na América Latina por metro quadrado que tem o maior número de igrejas. Então, nós somos um grande exército. Se nós realmente nos colocarmos na condição de igreja e a gente dar as mãos, formar uma aliança, nós somos um grande exército de pé. E a função da igreja é fazer por vidas, trabalhar por vidas, buscar vidas. E eu tenho certeza que nós iremos mudar a história da nossa cidade. E nós iremos mudar. Eu falo com muito carinho com o prefeito Capitão Nelson, que Deus o colocou ali, independente dele ser evangélico ou não, para que ele possa ser, porque Deus ele se move através de pessoas. Então ele tem que se mover através de alguém. E ele hoje, até tudo que nós temos visto na cidade, tudo que tem acontecido, a transformação da nossa cidade,
E ele tem sido ali aquele que Deus tem usado na gestão do município para que a nossa cidade possa mudar. Nós temos promessa de Deus para a cidade. Né? São Gonçalo, eu vou afirmar aqui, tá? Gravo o dia de hoje, eu vou afirmar aqui, muitos estão me chamando de maluco, mas fiquem à vontade. Tá? Nós temos palavras proféticas que eu tive recentemente em Israel, e nós trouxemos algo precioso de lá para a nossa cidade. São Gonçalo vai ser a maior economia do nosso país. São Gonçalo vai ser referência em educação, saúde, segurança pública. Faculdades virão para a nossa cidade, empreendedores, indústria. Nós vamos ser uma referência. A igreja de São Gonçalo vai ser uma referência para o mundo. Tá? Me cobre isso. Isso irá acontecer. Não sou maluco, tá? Nós temos promessas de Deus para a nossa cidade e eu creio no Deus que eu sirvo. Nós iremos viver. Essa geração é a geração da restauração. Porque a reforma da igreja nós já vivemos, né? A reforma. Nós estamos no tempo da restauração. É diferente de reforma. Restaurar é você voltar ao original. É se aproximar do original. E Deus tem restaurado a nossa cidade, a nossa igreja, né, na nossa cidade. E eu creio que a igreja tem se movimentado e influenciado o nosso governo. Nós vimos isso, e aí eu vou falar aqui, né, e vocês vão entender que na última eleição de prefeito, nós tivemos ali, vou falar de 3 candidatos, né, o atual prefeito, Capitão Nelson, ele era ali visto como o improvável. Azarão ali. Né? O improvável, né? Como na Bíblia nós temos ali Gideão e Davi, né, que eram os improváveis, o menor da casa, mas Deus escolhe os improváveis. E aí, o Capitão Nelson, como improvável, ele foi para o segundo turno, mas no segundo turno contra um candidato que todo mundo já dava como certo a eleição dele. Sim. Quando eu me posicionei, não me posicionei pelo Capitão Nelson, pela pessoa dele, eu me posicionei pelos meus princípios, né? E a igreja, né? Deus, pela misericórdia, ele nos usou, né? Para que a igreja pudesse se despertar, a igreja de São Gonçalo. Pela primeira vez eu vi a igreja se posicionar na política. Porque nós tínhamos ali, aí eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de princípios, né? Nós tínhamos um partido que nós sabemos que ele é contrário àquilo que nós defendemos como princípio, né? Princípio bíblico, princípio da família, e nós tínhamos um outro, né, que apesar de não ser evangélico, mas defendia os princípios da família. Então nós tivemos ali como igreja que nos posicionar. E naquele momento eu não me posicionei como vereador, já estava reeleito vereador. Eu me posicionei como aquele que defende os princípios bíblicos e o princípio da palavra. E aí a igreja de São Gonçalo se posicionou e fez a diferença. Fez a diferença. Sim. Ele era... Nós mudamos um cenário, né? Evidentemente que a população de São Gonçalo é quem escolheu, mas eu creio que no âmbito espiritual Deus levantou a sua igreja ali para que ali pudesse fazer a diferença. A Bíblia diz que Deus não divide a honra dele com ninguém, né? A glória. Se nós tivéssemos ali, doutor Jonas, uma diferença no segundo turno de 30 a 40 mil votos, o Capitão Nelson, né, o nosso grande deputado Altineu Cortes, e hoje o atual, né, deputado da nossa cidade, né, Douglas Ruas, eles poderiam dizer que ali foi uma estratégia política, a composição de segundo turno, porque 30 mil votos, mas não foi. Foi uma diferença de 5.908 votos, 1,98, se eu não me engano, de diferença. Ou seja, foi uma diferença mínima, muito apertado. Sabe para quê? Para entender que foi Deus que fez a diferença. E aí eu quero aqui, né, deixar aqui registrado que o nosso atual prefeito, no primeiro dia de governo dele, né, primeiro dia útil, 4 de janeiro de 2021, primeira agenda que ele teve como prefeito foi com um grupo de pastores no gabinete dele. Nós levamos ali para que nós pudéssemos estar orando
pela vida dele, pelo nosso município, pelo início do governo. E ele fez um ato ali profético, né? Ele declarou ali por livre e espontânea vontade, e assim, ele até surpreendeu os pastores, que ele perguntou se ele poderia ficar de joelhos. Ele entende a soberania do nosso Deus. E ali ele entregou a cadeira do município, o governo do município a Deus. Eu falo a Deus porque é a fala dele. E assim, aonde ele vai, ele fala sobre isso, que nós estamos vivendo. E aí eu respeito a opinião de cada um, mas São Gonçalo está vivendo um tempo de transformação. Com toda a dificuldade que o governo tem, né, de ser o gestor de uma cidade grande, é a segunda maior do estado, né, nós temos uma renda per capita que é uma das piores, e ele está fazendo uma gestão que está transformando a cidade. E ele fala onde ele vai, no discurso público, de que nós estamos vivendo isso, porque ele, no primeiro dia de governo dele, ele entregou a cadeira e o governo a Deus. Isso é muito bom quando se faz no discurso público. Sim. Mas eu participo também de reuniões fechadas com ele, né, da base do governo, e ele declara isso. E não só ele, o deputado Altineu Cortes declara, o Douglas Ruas, atual nosso deputado estadual, eu como vereador, e aí a minha alegria foi como servo de Deus, numa oportunidade que o governador Cláudio Castro veio à nossa cidade fazer um lançamento de algumas obras, eu não me recordo, até porque para mim o mais importante foi o que aconteceu dentro da van. Eu estava dentro de uma van, onde estava ali o governador, o prefeito, o Douglas, então secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, e tinha ali alguns secretários de Estado, e nós estávamos aguardando só o Altineu, o deputado Altineu. Quando ele... E o papo dentro da van era exatamente o que a cidade estava vivendo. Né? E aí o Altineu, quando entrou na van, e ele ouviu ali o assunto, ele apontou para cima e fez assim, que é um gesto que marca, né, ele sempre, né? Ele fez assim e falou, nós só estamos vivendo isso porque Deus nos colocou aqui. É assim, você realmente ter um coração que reconhece, um coração grato, que reconhece o que Deus tem feito e, acima de tudo, a soberania. O homem, ele peca e ele erra e ele sai daquilo que Deus tem na vida dele quando ele se coloca acima de Deus. Isso, aproveitando, já estou falando sobre Capitão Nelson, São Gonçalo e tudo mais, pegando esse gancho aí, como você vê as eleições aí em 2024, né, aí para prefeito, como é que é o cenário que está se costurando, o que está se desenhando, e se você acredita numa reeleição, você acredita que talvez, né, o PT venha forte, né, também aqui em 2024 para São Gonçalo, tentar mais uma vez. Como é que você vê esse cenário aí político para prefeito em 2024? Para prefeito. Isso. Então, nós sabemos, né, que uma eleição ela não se ganha antes, né, ela se constrói antes. Nós precisamos manter os pés no chão, né, confiar em Deus, confiar no trabalho que está sendo feito na nossa cidade. A maior pesquisa é a pesquisa nas ruas, quando o prefeito vai às ruas, quando a gente conversa com a população gonçalense, e a gente hoje, eu brinco com o prefeito que ele virou um artista, né? Ele, no Natal, ele foi no Alcântara, e ali foi a chegada do Papai Noel, e quando ele chegou, ninguém mais queria tirar foto com o Papai Noel. Né? Só queria tirar foto com ele. E assim as crianças, os jovens, adolescentes, os idosos, pessoas de comunidade, que é muito bom falar que o capitão, capitão, né, da Polícia Militar, ele tem uma história dentro de São Gonçalo, e hoje o nome dele é muito bem aceito
nas comunidades, principalmente com as crianças. Crianças que querem, que dizem para a gente que o sonho deles é tirar uma foto, é conhecer o Capitão Nelson. Nós já levamos algumas crianças ao gabinete para que isso possa acontecer. Então, hoje o Capitão ele tem mais de 80% de aprovação da população e nós estamos confiantes realmente na reeleição dele no primeiro turno. Tá? Eu creio nisso, não é demagogia, a gente não está aqui menosprezando nenhum outro candidato, né? Nós iremos sempre respeitar. Eu iniciei falando que uma eleição se ganha nas urnas, mas nós também temos que confiar no trabalho que está sendo feito. E é um trabalho que não parou. O Capitão Nelson ele iniciou o primeiro ano de governo dele trabalhando. Isso não acontece, né? Não é normal acontecer. Geralmente se trabalha no segundo ano por conta das eleições, né? De deputado. Existe essa máxima, então? Você fica o primeiro ano... Existe. Pode perguntar. Existe. E aí você começa a trabalhar ali na reta final para poder mostrar... Na verdade, você trabalha no segundo ano para eleger o deputado. Normalmente que normalmente o prefeito até para a galera entender, porque tem gente que não entende. Eu sempre ouvi isso. Exatamente, Léo. Desculpa te cortar. Isso aí é só pesquisar, não é uma fala do Vinícius. Os prefeitos, geralmente, eles organizam a casa no primeiro ano. No segundo, eles pisam no acelerador até o fim, porque aí é eleição de deputado, de governador, senador e presidente. E aí, né, tem os seus interesses, que é normal, né? Sim, faz parte. Eu acho que tem que ter lado, até porque a política ela é agregar e principalmente São Gonçalo, nós precisamos de alianças com deputado estadual, federal, governador e o próprio governo federal, para que recursos possam chegar à nossa cidade. E isso é normal, não estou aqui criticando, não. Porém, o que eu não acho correto é que isso aconteça no segundo ano e no último ano, que é o quarto, né? Porque aí também é a reeleição dele. E o Capitão Nelson, aí vocês podem pesquisar, ele trabalhou muito no primeiro ano, ele trabalhou muito no segundo ano, ele está trabalhando muito no terceiro ano e pode ter certeza que nós temos muitas coisas boas para acontecer no nosso município, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, né? Nós temos consciência, né, da grande dificuldade que é ser gestor de uma cidade do tamanho de São Gonçalo, né, tendo poucos recursos. Tivemos recentemente a questão dos royalties, que ainda se discute, né? Dr. Jonas aqui é a área dele, o direito de São Gonçalo, e aí eu não vou aqui falar de nomes, mas eu tenho um amigo deputado que foi a Brasília acompanhar lá o julgamento, né, do efeito da liminar, e ele ouviu lá dos ministros que São Gonçalo tem direito, porém não é o momento. E assim, eu não entendo se nós temos direito, por que não é o momento. E eu tenho alertado lá constantemente na Câmara, né, quando eu faço uso da fala, a população gonçalense, para que ano que vem essa questão dos royalties em São Gonçalo não venha a ser usado como moeda de troca. Vote nesse candidato, porque se ele ganhar, São Gonçalo vai ter direito. E aí a gente tem alertado sobre isso. Mas eu confio muito, né, respondendo aqui a pergunta do Dr. Jonadab, confio muito no nosso governo, confio muito no trabalho da Câmara de Vereadores, né? Hoje, com todo respeito às câmaras passadas, legislatura passada, mas hoje nós temos vereadores ali, não só do governo, os próprios vereadores de oposição, porque é normal, né, nós termos posicionamentos diferentes. Sim, a divergência de opinião. É para isso que serve a Câmara, realmente, é para isso a Câmara, as assembleias. Que inclusive, desculpa até interromper, mas você pode concluir, era até uma pergunta que a gente deveria ter feito... Não, a gente deveria ter feito lá atrás, né, desculpe até de repente a simplicidade, mas pode ser a dúvida de muita gente que está em casa. Tá? Que qual é a função do vereador? Sim. Né? Porque a gente tem ainda, imagino que tem uma imagem, você falou da sua liderança comunitária, né? Como você começou na vida pública, e às vezes as pessoas confundem um pouco a figura do vereador com aquele cara que vai botar a luz na minha rua, vai concretar, vai me dar saco de cimento.
Como é que é essa separação e qual é exatamente a função do vereador? Então, muito boa pergunta, né? Porque a população precisa entender, né? E aí você, com essa pergunta, vai nos ajudar. O vereador, ele não concreta a rua, ele não asfalta a rua, ele não faz iluminação pública, ele, na realidade, ele solicita, né? As demandas chegam até o nosso gabinete e hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que é as redes sociais, chegam também via rede social, enfim. E aí nós, via gabinete, nós fazemos ali os nossos requerimentos junto ao Poder Executivo, requerendo ali essas demandas. O vereador, ele concretou a minha rua. O vereador não concreta, ele solicita. Ele solicita e quem executa é o Poder Executivo. E nós estamos ali para criar leis que não ferem, né, o princípio. Né, nós temos, por exemplo, se já chegou uma pessoa até mim e fez uma solicitação que queria que a gente fizesse uma lei, me trouxe uma sugestão, só que não é de iniciativa, né, do Poder Legislativo, porque envolve recursos, né, e ali seria uma lei com vício de iniciativa. Nós estamos ali também para votar as mensagens do governo, mensagem essa que chegam à Câmara para que a gente possa votar e discutir, né, se aquela mensagem ela realmente alcança o interesse público. Tivemos várias mensagens polêmicas na Câmara, né, o governo ele está enxugando, até porque precisa ser feito isso, a máquina pública, né, no que se diz a salários. Nós temos alguns segmentos que têm salários muito elevados, fora da realidade do nosso município, e o prefeito começou a enxugar, e entendendo que nós precisamos fazer isso, chegou até a casa, nós discutimos, passou pelas comissões e nós nos posicionamos ali, apesar de ser matérias polêmicas, e nós nos posicionamos ali ao lado do governo porque nós entendemos que precisamos, né? A Câmara de Vereadores hoje de São Gonçalo é uma Câmara, não só hoje, né, mas já há muito tempo, é uma Câmara que não tem escândalo, você pode pesquisar, né, não tem vereador envolvido com escândalo, com dinheiro público. Então, assim, é uma honra muito grande, eu falo muito isso lá. Eu tenho uma honra, é um privilégio poder estar hoje vereador na cidade de São Gonçalo, estando como vice-presidente da Câmara hoje. E, assim, quero aqui até registrar aqui, deixar um abraço para o nosso presidente, né, que é um amigo, é um irmão. Já vou falar dele, calma aí. Vereador Lecinho, que hoje eu tenho um carinho muito grande por ele, pela Simone, sua esposa, pelo Bernardo, que é flamenguista. O pai é botafoguense, mas ele é flamenguista. Mas ele quis o melhor para o filho, né? Ele quis. Hoje, apesar de ser botafoguense, ele vai para o Maracanã com o filho. Doutor, você sabe que é vascaíno, né? Sim. Ninguém é perfeito. A filha dele é flamenguista. Ele orientou a filha dele. É uma pessoa que quer o melhor para o filho. A gente, às vezes, erra, mas nós queremos... a Bíblia fala, né? Ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Então, ele levou ao pé da letra. Pegando o gancho dessa sua fala sobre os projetos, né, que são votados, né, eu queria até te perguntar o que tem em andamento hoje, né, e o Vinícius apoia. Isso aqui é do meu posicionamento, eu sou a favor a esse projeto. O que tem de projeto em andamento que, né, você está apoiando? Então, eu hoje, né, como eu falei da Câmara de Vereadores, nós temos... vereadores lá de oposição, que nós temos um relacionamento muito bom, nós respeitamos o posicionamento, né, político, porque isso é bom, né, e favorece o governo, porque muitas das vezes a oposição ela ajuda o governo, né, porque ela aponta... porque ninguém é perfeito, né? Eu não estou aqui, nunca vou afirmar e dizer que o governo Capitão Nelson ele não comete erro, porque ele é ser humano, né? Nós somos passivos de erros. Ele comete erros sim, mas o mais importante é que quando esses erros são cometidos é no intuito de acertar. E a oposição da Câmara de São Gonçalo hoje, ela está atenta a tudo isso. Então, quando ela traz algo, né, para discussão, no intuito de ajudar o governo, até porque o compromisso deles ali é com a população,
E assim, hoje a gente está bem ali alinhado com esses vereadores. Algo recente, né, chegou na casa, através do vereador Glauber Pobel, que é um amigo, né, que a gente tem um carinho muito grande, que foi com relação à passeata, né, gay lá em São Paulo, e onde uma ala, né, ala de crianças, né, e ali tinha faixa dizendo que existe sim crianças trans, e ele deu entrada, né, foi divulgado nas redes sociais que essa lei foi aprovada. Isso é uma mentira, né? Isso não aconteceu. Ele deu entrada nesse projeto de lei, e aí esse projeto versa com a proibição, né, da criança de poder participar desse tipo de evento. E nós ali nos posicionamos, né, até porque o projeto não foi votado, ele ainda vai tramitar nas comissões para ver ali se ele é condicional ou incondicional, né, e isso não aconteceu ainda, mas nós nos posicionamos ali na questão da criança. Eu entendo que a criança... O vereador Vinícius, então, é a favor do projeto que proíbe, é isso? Não, eu não estou falando do projeto. Do projeto, perfeito. Era isso que eu ia falar. Na verdade, ele é a favor da ideia. Da ideia. Da ideia, mas não da proibição em si. Proibição. Você pode falar por ele, né? Ele é contra que a criança esteja lá, mas isso foi não o que eu entendi. Mas o papel do poder público com relação a isso vai ser discutido, nas comissões. Vai ser debatido nas comissões. Eu não estou aqui me posicionando nem contra nem a favor do projeto, porque precisa ser avaliado com muito carinho, com muito respeito, né? E aí quando nós estamos ali, nós somos vereador de toda a população, de todo segmento, e o princípio ali é a gente entender a Constituição, se é constitucional, se é inconstitucional o projeto. Mas o projeto foi protocolado recentemente, está tramitando pelas comissões, a gente está buscando analisar esse projeto, vamos esperar os pareceres das comissões para que a gente possa sentar ali com a nossa equipe e entender. Não, assim, eu já tenho o meu posicionamento. Eu entendo que a criança ela não tem hoje uma condição de decidir se ela é trans ou não. Eu acho que eu respeito, eu tenho os meus princípios, mas eu respeito. Porém, o nosso posicionamento foi contra, dizendo que nós somos contra estar colocando crianças ali e com cartazes dizendo que existe sim crianças trans. Nós sabemos que possa existir, mas com certeza influenciada por alguém. Essa é a nossa certeza. Inclusive, eu fiz uma fala nesse dia, quando foi, pelo nosso presidente Lecinho, levantada uma questão do governo japonês, né? Que o governo japonês hoje, ele patrocina com dinheiro público certas casas para que casais possam se encontrar ali e ali possam se relacionar e ter filhos. Porque a população japonesa ela está diminuindo, consequentemente ela está envelhecendo. E isso hoje preocupa o governo japonês. E aí ele está investindo em casas e pagando casais para que eles possam se encontrar, ter relacionamento, enfim. E aí na minha fala eu falei a respeito dessa fala dele, que o governo japonês ele é a favor do trans, né? E que nós estávamos ali, né, nós vereadores, todos que estavam assistentes, nós estávamos ali porque um dia um homem e uma mulher se relacionaram. Por isso nós estamos ali. E que nós temos que ter o nosso posicionamento, né? Porque assim, eu queria ver o governo japonês patrocinar pessoas do mesmo sexo para que eles pudessem se relacionar e ali procriar, ter filhos. Isso é impossível. É impossível. A Bíblia fala que família é homem e mulher, pai e mãe. É a única forma que nós temos hoje de gerar vida. Não tem outra forma. Fazer inseminação, mas ela saiu de quem? De um homem. Não tem como você tirar de uma mulher e colocar numa mulher. Não tem como você tirar de um homem e colocar num homem. Então, só tem uma forma. É homem e mulher. Está na Bíblia, é princípio. E aí a gente tem
volto a dizer, eu respeito. Não estou aqui condenando e criticando, mas eu tenho o meu posicionamento. E a gente precisa se posicionar sim. E aí foi essa a nossa fala. Então, assim, se existe hoje um projeto na Câmara que é polêmico e nós precisamos, né, colocar nosso posicionamento, é esse, mas, como eu disse, ele não foi votado, é uma mentira que ele foi aprovado, foi votado, aprovado, isso é uma mentira. Ele foi protocolado e está tramitando nas comissões. Foi discutido lá no momento. Não, falar que é importante trazer esse assunto, porque com certeza. Você tem a questão da mentira, né? Dizendo, existem informações Sim. de que ele foi aprovado, na verdade não foi. E você tem as pessoas, a grande massa, que eu imagino que nem saiba que isso está sendo levantado. Sim, está sendo discutido. Esse assunto já está discutido aqui do lado da minha casa, na Câmara de Vereadores. Então, acho que é importante trazer essas informações. Verdade. E às vezes, e passado com responsabilidade, né? Não é trazendo purpurina, não purpurina, não é vai cortar o alcance do vídeo. Vai cortar. Você que chegou até esse vídeo, a gente não pediu lá no início que a gente se empolgou com a discussão, né? Mas se inscreva no canal, porque agora o alcance vai cair com certeza depois da fala dele. Aí não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho com as notificações, assim você fica sabendo de cada conteúdo novo que for postado aqui. Curte o vídeo, porque quando você curte o vídeo, né, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E coloca nos comentários o que você acha desse assunto, o que você acha do projeto. Né? A gente tem que fiscalizar, tem que acompanhar, tem que minimamente acompanhar até para você ter a condição ali de fiscalizar. E na verdade o que eu quis dizer é o seguinte, não trazendo ênfase nem para um lado nem para o outro, mas com responsabilidade, mostrando o que está acontecendo. Não é aqui dizendo que A ou B está certo ou errado, mas o que está acontecendo é isso aqui é a verdade, isso que é importante, porque senão segmentos começam a pegar o assunto e levar de uma forma e distorcer do que está acontecendo. Não foi nem votado ainda, foi só apresentado. O projeto. Mas, ministro, falando sobre a Câmara de Vereadores, nós temos 2 processos hoje correndo na Justiça Eleitoral para a cassação do mandato do presidente, né, atual, o Lecinho, cassação do mandato do doutor Armando Marins, Lecinho, MDB, né, e doutor Armando Marins, PSC, salvo engano. Doutor Armando já teve uma sentença e do presidente ainda não teve essa sentença, mas acredito que tudo indica que vai acontecer. Né? Tudo está indicando que isso vai acontecer. Então, essa polêmica foi por causa das cotas, né, das mulheres, né? Fraude nas cotas das mulheres. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, né? Sobre a questão das cotas, né? Da fraude, né? Nas cotas das mulheres. E, a partir disso, aí surgiu uma outra questão que foi um projeto de alteração do regimento interno, onde o presidente, hoje, né, o regimento interno, se um presidente é cassado ou perde o mandato por algum motivo, o vice assume por um dia ali naquela sessão e já convoca uma eleição para presidente da Câmara. E foi apresentado um requerimento para alteração do regimento interno e esse requerimento foi aprovado, né, onde o presidente saindo, o vice assumia até o final do mandato, que eu acho que seria o mais natural. Para mim, esse vice serve para isso. Na ausência do presidente, o vice tem que assumir e tem que continuar. Mas não era o que estava no regimento até o momento. Né? E houve uma polêmica muito grande. Você, como vice, você seria o beneficiado direto numa eventual cassação do Lecinho, que eu acredito que ainda vai demorar muito. Se acontecer, ainda vai demorar muito. De repente, acho que até termina o mandato. Tá? Mas você seria o atual... você seria o principal beneficiado aí, né, com essa decisão. Então, com esse requerimento, com essa votação, e houve muita polêmica, de vereadores falando que não sabiam, que votaram sem saber, o que também eu acho um absurdo, mas não vou entrar nesse detalhe, eu respeito também. Que a gente sabe que, às vezes, na correria do dia a dia, às vezes você vota alguma coisa, um requerimento, algo que você não prestou atenção, e, às vezes, até na confiança de quem está botando o requerimento para ser votado. Na realidade, foi um projeto de resolução. Projeto de resolução para alterar o regimento interno. Então, assim, queria saber primeiro das cotas, né? O que você entende
por essa questão dessas fraudes das cotas de mulheres, e segundo, sobre essa polêmica aí de você seria o principal beneficiado aí com a alteração do regimento interno. Então, doutor, é muito boa a pergunta, porque realmente acabou trazendo uma polêmica e um desconforto, né, muito grande, porque, graças a Deus, Leonardo, eu procuro me relacionar bem com todos, né, e com muita transparência e verdade. Com relação às cotas, eu não gostaria de me aprofundar muito, porque eu acho que a gente tem um princípio que é o que diz a lei. E se o que diz a lei foi descumprido, e aí você paga mediante o descumprimento. Mas sabemos que todos têm direito à ampla defesa, né? Tanto o Lecinho quanto o doutor Armando, que o senhor citou, eles estão lá fazendo a defesa, fazendo os questionamentos, né? Avançou na questão do doutor Armando, né? Eu, no meu sentimento, tá? O meu sentimento, eu oro a Deus para que eles sejam inocentados, no sentido de que eu acho que o maior julgamento é nas urnas, né? Eles não cometeram crime no sentido de abuso de dinheiro público, desvio de dinheiro público, não foi nesse sentido. E aí eles foram eleitos nas urnas. E nós estamos aí há 1 ano e pouco das eleições do ano que vem, que seria a reeleição de ambos. Eu acho que o julgamento maior e melhor é da própria população, que vai julgá-los, porque nós estamos ali, nós somos representantes públicos. Se a população entende que o Lecinho e o doutor Armando, eles são aptos e devem estar ali, né, seguindo o seu mandato, eu acho que deveria ser respeitado. Porém, eu volto à minha fala inicial, eu entendo que existe a lei e a lei ela tem que ser cumprida, seja para ele, seja para mim, seja para qualquer um, né? E como eu não domino essa questão técnica, eu prefiro torcer, orar e esperar que tudo aconteça para o bem da nossa população gonçalense, que eu acho que no final é o que importa. Com relação a essa questão do projeto de resolução, eu nem estava no dia, né, dessa votação. Eu fui ao Rio numa reunião com o secretário de Desenvolvimento Ativo, né, da Juventude e dos Idosos, que é o Alexandre Esquerdo, que é vereador no município do Rio, hoje está secretário. Nós temos um projeto do Estado no Laranjal, envelhecimento ativo, saudável, que envolve ali os idosos, um projeto muito bacana, onde nós temos ali fisioterapeuta, nós temos ali hidroginástica, nós temos uma educadora física que faz atividade com os idosos, e um projeto que tem recuperado muito, né? Nós temos pessoas que têm chego ali na cadeira de roda e está correndo hoje. Pessoas que não conseguiam pentear o seu cabelo e hoje tem toda a mobilidade. E aí esse projeto, o contrato ele se encerrou e nós fomos até o secretário buscando a continuidade do projeto. Eu estive ali com o vereador Magu, né, Magu dos Brinquedos, que ele atua ali mais naquela região de Santa Isabel, e existe também um projeto ali no Santa Isabel, e esse que eu estou me referindo, que nós indicamos, é no Laranjal. E nós fomos ali, eu e Magu, conversar com o secretário a respeito da continuidade. Ele ali disse que, e aí, né, abrindo aqui um parênteses sobre o projeto, de que ele acabou de assumir a pasta, o contrato está se encerrando, e ele observou ali algumas falhas no contrato, e por essa razão ele iria abrir um novo processo licitatório. E aí nós sabemos que demanda de tempo, né? Mas que o compromisso dele e principalmente do governador Cláudio Castro é que o projeto continue. Inclusive esse projeto ele foi premiado como um dos melhores projetos do governador do estado. E aí, quando eu cheguei na sessão seguinte, eu vi que o ambiente não estava muito bom, né? E como eu me relaciono bem com todo mundo, eu fui procurar saber o que tinha acontecido. Aí teve um vereador, você não podia ter feito isso com a gente? Falei, o que eu fiz? Poxa, o projeto, assim, votamos lá, que na realidade o projeto passou,
foi aprovado e naquela noite saiu a decisão lá do doutor Armando. Sim. E aí, consequentemente, fez com que os vereadores pudessem pensar na questão do presidente. E aí eles foram ver o que foi votado no dia anterior. E aí eles entenderam que o presidente estava já sabendo de algo e que ele pudesse estar ali preparando uma sucessão para mim, que é uma inverdade, tanto da parte do presidente quanto da minha, até porque eu não aceitaria. E aí, quando eu tomei conhecimento do que aconteceu, aí eu fui até o presidente, falei, presidente, o que significa isso aqui? Aí ele, o que, Vinícius? Não, isso aqui nós votamos ontem, você não estava aí, é só para, caso aconteça alguma coisa, a gente respeitar o regimento interno, você assume e depois de 3 sessões você convoca. Eu falei, não, mas não é o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que se isso acontecer, eu assumo. Ele, não, tá não. Eu falei, tá aqui, ó. Aí ele foi ver e aí foi observado ali que houve uma falha de um funcionário, né, que nós somos seres humanos, é passivo de falha, e aí imediatamente foi pedido a correção. Então, assim, criou-se uma polêmica, evidentemente, né, eu acredito no presidente, de que foi uma falha humana, e até porque eu conheço o profissional muito competente, né, fui conversar com ele ficou triste, falou, pô, Vinícius, te deixei numa situação difícil. Falei, irmão, relaxa, fica tranquilo, eu também já errei, né? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, e fica tranquilo, fica em paz. Ah, mas as pessoas, falei, esquece as pessoas, irmão, o importante é a nossa atitude, é a sua atitude, e que vai ser corrigido. Enfim, e mesmo que, e aí eu vou dizer, que fosse essa a intenção, eu jamais aceitaria, né? Porque assim, eu não quero estar presidente imposto. Eu entendo o regimento interno, ele fala que o vice assume, depois de 3 sessões convoca uma nova eleição. E se assim os colegas quisessem que eu continuasse ali, né, que eu fosse seria presidente, eleito, né? E seria eleito, não numa imposição, até porque eu iria entrar em contradição numa fala anterior, quando eu falei da imposição da igreja em cima do seu candidato. E aí eu não poderia querer isso exatamente quando me favorece. Então, se eu tenho um posicionamento, tem que servir também para mim. Então, isso foi resolvido, os colegas entenderam e passou. E segue. E eu espero que o nosso presidente termine, né, o mandato dele, não só de vereador, né, consequentemente na presidência. Tem feito ali uma gestão de presidente na casa, onde ele tem sido bem democrata, né, procurando ouvir a todos e atender a todos dentro do possível, seja base ou oposição, e eu acho que é isso que o presidente tem que ser, né? É porque ele é presidente ali dos 26 vereadores, né? Então, nós somos 27 e, considerando ele, nós 26 vereadores. E ele tem feito lá um bom trabalho. Hoje nós temos um projeto lá na Câmara de Vereadores, onde eu fui procurado mover em ação. No ano passado, nós saímos de uma pandemia, né? São 2 meninas, senhoras, que faziam um trabalho com idosos antes da pandemia, e aí veio a pandemia, esse projeto parou, e aí, pós-pandemia, se fazia mais necessário ainda, né? Porque entendendo que os idosos ficaram dentro de casa, e esse projeto é muito bacana, tem música, tem dança, tem palestra, e aí eles me procuraram no sentido de que eles tinham perdido um espaço. E aí eu falei para elas que a Casa de Vereadores, né, de São Gonçalo, e de todas, né, é a Casa do Povo. E eu fiz ali um requerimento ao presidente que ele pudesse autorizar, liberar o plenário da Câmara, para que esse projeto pudesse dar continuidade ali pela importância. E o presidente imediatamente ele deferiu. Hoje nós temos esse projeto, completou 1 ano agora na Câmara, e assim é muito bacana, né, a gente aprender com os nossos idosos. Eles têm muito a nos ensinar pela experiência, e a gente tem visto ali pessoas chegando ali, idosos chegando ali de um jeito e sendo transformados.
Então, eu agradeço primeiramente a Deus e o presidente que teve a sensibilidade de entender que a casa é do povo. E hoje esse projeto acontece todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã, independente de recesso, tá? O projeto continua na casa. Bacana. Sem mais? Léo, porque senão né, tem assunto aqui. Se comportou hoje, não vou Não. Bom, então a gente está chegando ao final. Queria pedir a você que nos assiste, deixa nos comentários o que você acha. A gente levantou temas bem polêmicos nesse vídeo e nos vídeos anteriores sobre o envolvimento da igreja com a política, sobre questões específicas aqui do município de São Gonçalo. A gente está com o vereador Vinícius. Que a gente queria agradecer ao vereador pela presença, sabe que é uma agenda muito cheia, muitos compromissos, abrir um tempinho para estar aqui com a gente. Queria que você deixasse aí suas considerações finais e para a gente estar caminhando aí para o encerramento. Então, Léo, com a permissão de vocês, eu gostaria, até porque o papo foi tão bom, que a gente acabou não falando, né, de alguns pontos aqui que eu acho importante aos nossos ouvintes, né, onde será alcançado, né, esse podcast, que tenha conhecimento nas grandes realizações que o nosso governo, o Capitão Nelson, vem feito. Nós temos hoje o HCCor, né, que é um hospital de câncer e do coração, que com 5 meses de existência foram mais de 1.000 exames de alta complexidade de cateterismo e angioplastia. O munícipe, antes ele tinha que sair do município para fazer cateterismo, angioplastia em outros municípios, como Vassouras, Campos. Enfim, hoje nós temos um hospital do câncer em São Gonçalo. Né? Fica localizado só para o pessoal saber. Então, o Hospital do Câncer é o antigo Hospital Franciscano, que é ali na estrada Raul Veiga, né? Que é ali o Hospital das Freiras. Hoje é feito cirurgia cardíaca como eu falei, angioplastia, cateterismo, cirurgia aberta, né? Aberta de peito. Vamos começar agora também tratar de câncer de cabeça e pescoço, né, que é um dos cânceres mais agressivos que nós temos. Eu tive o meu pai, que foi cometido de câncer de cabeça e pescoço, que foi na garganta. Nós sabemos o quanto esse câncer é agressivo. O São Gonçalo agora vai começar a tratar, né, do câncer de cabeça e pescoço. É um grande avanço para a nossa cidade. Nós tivemos sábado passado, né, a inauguração ali no Vila 3 do Centro de Imagem, que vai ser o maior centro de imagem do leste fluminense. Né? É um ganho para a nossa cidade, é um marco para a nossa cidade. Já começou agora a obra, doutor Jonas, do MUV, né, que é Mobilidade Urbana Verde Integrada, e vai começar ali em Neves a Guaxindiba, serão 16 quilômetros. Vai ser na via férrea, vai ser uma faixa exclusiva para ônibus. Falar em Guaxindiba, deixa eu fazer um parênteses aqui. Mas tem uma sobrinha que mora lá. Agora, é engraçado, eu fui secretário de transporte lá e eu não tive a felicidade de ir lá conhecer o bairro. Eu lembro sempre dos empresários de onde reclamando E eu fui pegar, eu tenho meus sobrinhos, tenho minha filha pequena, falei, aquilo lá está abandonado, Vinícius. Pede o Capitão Nelson para dar uma olhada lá, porque, pelo amor de Deus, não dá para andar naquele bairro. Tem quanto tempo? Tem, sei lá, 15 dias, cara, que eu fui lá. Tá bom, 15 dias. Tem 15 dias que eu fui lá também, tá bem ruim. Você foi no centro de... Eu acho que a Ellen deve morar lá perto desse centro de recuperação aí. Guaxindiba ou Jardim Bom Retiro? Porque... Não, é aquele que você passa da BR e aí entra ali por trás, à direita. Isso. Então, o presidente Lecinho, o vereador, ele atua naquela área. Essa semana ele já estava lá. Inclusive, eu falei isso com minha esposa e tal. Eu falei, cara, eu tô achando isso muito estranho, porque, salvo engano, isso aqui é a área do Lecinho. Sim. Entendeu? E eu tô achando isso muito largado, abandonado. Eu acho que tem alguma coisa estranha aqui que está acontecendo no bairro. Existe ali uma questão jurídica naquela região ali. O senhor sabe que aquelas ruas ali, a principal e as ruas transversais, no governo passado, ela entrou em obra. Sim. E a empresa ela não concluiu, então existe ali uma discussão jurídica e por conta disso, infelizmente, acabou impedindo o nosso governo, o atual governo, a entrar continuidade. Mas já está resolvido e essa semana passada, Lecinho, que como o senhor muito bem falou, ele atua muito ali naquela área, o vereador Natan também,
e eles já estão ali, solicitaram o governo, já começaram ali. Quero dizer para vocês, né, que o Jardim Bom Retiro, né, iniciou semana passada as obras no Jardim Bom Retiro, porque é um bairro grande, abandonado, estava abandonado, ele não tinha uma rua pavimentada. Quero dizer que não ficará uma rua no Jardim Bom Retiro sem ser pavimentada. Já iniciou a semana passada as obras e vai ser também um marco, né, porque ele é bem próximo à BR, divide ali, como Sim. o senhor trouxe aqui a questão de Guaxindiba. Então nós temos visto o nosso prefeito, Capitão Nelson, nessa parceria com o deputado Altineu Cortes, nosso deputado Douglas Ruas, que fez história, né? É o deputado mais votado da história de São Gonçalo, o segundo do estado. E o deputado Altineu Cortes também alcançou uma votação bem expressiva. Isso demonstra a força do nosso grupo político hoje, a força do nosso prefeito, é o reconhecimento da população. Como eu falei do centro de imagem, o MUV vai pegar de Neves a Guaxindiba, e vai toda a área, a obra já iniciou, toda a área... Bom que fica gravado, depois a gente vai cobrar. Não, pode cobrar, eu assumo esse compromisso com vocês, pode cobrar. Toda a área onde for passar o MUV, que é na via férrea, vai ser revitalizado. Nós vamos ter ponto de gastronomia, ou seja, São Gonçalo é a maior obra de mobilidade urbana já vista na nossa cidade. Aí alguém aqui vai escrever lá, e o metrô, né, que é a linha 3. E aí, de forma acertada, o nosso hoje deputado Douglas Ruas, enquanto secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, ele elaborou o projeto do MUV e foi ao governador. E aí o governador falou para ele que o projeto é a linha 3 do metrô. Aí ele virou para o governador: com todo respeito, governador, a nossa população não aguenta mais ser enganada. Né, porque assim, já vieram dois presidentes em São Gonçalo, governadores, e anunciaram a obra. Eu cresci ouvindo falar dessa linha 3. Colocaram no telão. E as barcas, né? As barcas. Colocaram no telão. Foi muito bonito de se ver na teoria, mas na prática até hoje nós não conseguimos enxergar. Na matemática deles eles pularam da 3 para 4 para 5, ou seja... e aí, por isso que hoje nós temos uma grande representatividade, que é o nosso deputado estadual, pela votação expressiva, pelo governo que vem sendo feito em São Gonçalo, e o deputado Altineu Cortes, que é uma grande liderança no nosso país hoje, e eu entendo que hoje São Gonçalo está muito bem representado, por isso nós estamos aí correndo atrás do tempo perdido e eu creio que nós estamos avançando. Com relação ao MUV, o governador falou da linha 3, o Douglas, né, enquanto secretário, falou: governador, isso aqui hoje é possível. Isso é possível. Agora, a linha é uma obra, deixa eu ver aqui, que eu tenho, é tanta coisa que o nosso governo, 262 milhões, né, que custou a obra do MUV. Só a obra do metrô, só o projeto custa mais de 300 milhões. Ele falou: não adianta a gente prometer algo que hoje nós não vamos conseguir cumprir. Isso aqui é real, é possível. E isso não vai impactar de forma negativa amanhã acontecer a linha 3 do metrô, mas isso é possível. Então, hoje, o mérito aqui é do nosso deputado, enquanto secretário, da equipe da Sengipe, que é a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, que elaborou o projeto, que levou ao governador, vai ligar Guaxindiba a Neves, Neves a Guaxindiba, e posteriormente, aí sentando com os prefeitos de Itaboraí e Niterói, a ideia é ligar também a Itaboraí e a Niterói ao terminal João Goulart, que de Neves ao terminal João Goulart em Niterói dá aproximadamente uns 4 quilômetros. Então, assim, é uma grande obra de mobilidade urbana, o senhor que conhece muito bem, né, a cidade de São Gonçalo, o trânsito da cidade. Nós crescemos durante muito tempo de forma desordenada, uma população grande, e com isso impactou de forma negativa a mobilidade urbana da nossa cidade. Eu creio que essa obra ela vai trazer grandes melhorias, impactos, né, positivos para a cidade, e vamos ter, todo o percurso do MUV, nós vamos ter a ciclovia, coisa que nós não temos na nossa cidade. Serão 16 quilômetros de ciclovia. A Avenida Maricá hoje, do Rocha
a Praça Chico Mendes, que foi toda revitalizada, né? É um dos projetos do nosso prefeito, que é Praça Renovada, diversas praças da nossa cidade, né? Porque ele se preocupa com o lazer do gonçalense, tem sido restaurada, renovada, ampliada, e a Praça Chico Mendes, o senhor conhece, ficou muito linda. E eu fui lá hoje, recentemente, melhorou então, muito. dá uma ajuda ao governo, elogia. Mas eu fui lá mesmo, bem no parque. Lá. Essa ciclovia já está em andamento, ela vai ligar a Praça do Rocha pela Avenida Maricá à Praça Chico Mendes. Serão 4 quilômetros. Ou seja, é o gonçalense podendo optar no meio de transporte, porque a bicicleta não é só transporte, é lazer, é autoestima, e nós nunca tivemos isso na nossa cidade. Então, nós temos grandes coisas. O hospital, né, nós temos hoje o projeto do novo pronto-socorro para São Gonçalo, que será construído ali na antiga garagem, ali que o senhor conhece, ali naquela região ali, saída do Boaçu. Vai ser um hospital para 200 leitos. O nosso pronto-socorro hoje é de 1954, 88 leitos. Então, para uma população do tamanho da nossa cidade, 200 leitos é pouco, mas imagina o avanço que é sair. E não só o aumento de leito, mas também a estrutura física, né, do equipamento público para favorecer. O prefeito ele tem se preocupado muito com a sensibilidade. Se vocês puderem, e aí fica aqui o convite, vocês irem ali no centro de imagem, no Vila 3, vocês vão ver ali que existe um elevador ali, né, para dar sensibilidade, acesso ao portador de deficiência. Sim. E isso tem sido algo que tem nos surpreendido na pessoa do prefeito Capitão Nelson, porque ele é da área de segurança pública, né? Então ele está tendo a sensibilidade de mudar os equipamentos. Várias unidades de saúde de São Gonçalo foram revitalizadas. Vou falar ali da região onde nós atuamos, ali o José Avelino, o Badigé, o Luiz Paulo Guimarães no Laranjal. Nós vamos ter agora uma unidade nova na água mineral, né, uma solicitação que nós fizemos ao nosso prefeito. Está aqui, ó, primeira mão para vocês. Tá aqui, que legal. Ó, essa unidade é ali na água mineral, fica ali entre o Parque Jardins e a usina. Hoje é uma unidade, doutor Jonas, que é aluguel, né, alugada numa casa, e o prefeito, de forma acertada, ele tem buscado tirar as unidades do município de aluguel, até porque se paga muito, porque foram contratos construídos nos governos passados, e o governo não pode investir dinheiro público num equipamento que não é público. Sim. E aí fica aquilo abandonado, o proprietário ele não investe e quem sofre é a população. O que o nosso prefeito tem feito, ele tem buscado a construir equipamento público de qualidade para que a população tenha uma dignidade dentro de um equipamento público. Com isso, ele tem ampliado os equipamentos públicos, ele tem revitalizado. Então, nós estamos no caminho certo, sabemos que São Gonçalo necessita de muitas coisas, e eu creio que o vereador Jorge Mariola, ele tem dito que o Capitão Nelson ele vai fazer 80 anos em 8. Né? E eu creio que isso vai acontecer pelo comprometimento que ele tem e pela parceria que ele construiu, né, junto com o governador Cláudio Castro, junto com o deputado Altineu Cortes, que tem sido assim, um grande parceiro do nosso município, né, junto ao governo do Estado, junto aos colegas deputados, o próprio governo federal e o nosso deputado Douglas Ruas, né, que hoje é a nossa maior referência que nós temos ali na LERJ para representar o povo gonçalense, e é um rapaz novo, 34 anos. Eu falo para ele, doutor, que se ele guardar o coração dele, Deus só requer isso dele, que ele guarde o coração dele em Deus, porque o que Deus tem para a vida dele, nem ele pode imaginar, porque ele tem um potencial muito grande. Eu falo para ele, Douglas, inteligência ela é humana, sabedoria ela vem de Deus, e você é um privilegiado, porque Deus desceu sobre você sabedoria. É um rapaz muito competente, novo, muito inteligente, visão ampliada, é aquele que enxerga lá na frente, né, como Davi, né, que enquanto muitos viam Davi ali
olhava para Golias e via ali um gigante impossível de ser derrotado. O gigante Golias olhava para Davi e via ali um rapaz, né, franzino. Ele era um grande estrategista. E até zombava de Davi, né? Davi, ele olhou para o gigante e ele contemplou, antes mesmo de derrubá-lo, ele contemplou em suas mãos a cabeça do gigante. Então, isso, acima de tudo, é fé e uma visão ampliada. E eu vejo isso muito no Douglas. O Douglas é aquele que enxerga lá na frente. Ele quando para chegar, ele já chegou. A questão da Secretaria de Gestão Integrada foi uma ideia dele no governo do Capitão Nelson, e de forma muito acertada, porque os recursos chegavam na nossa cidade e não tinha projetos. E aí se perdiam os recursos. Hoje, o recurso, quando pensa em sair de Brasília, o projeto já está pronto. Hoje não se perde nada. Por isso que São Gonçalo está passando pela transformação que nós estamos passando. Porque tem um governo responsável, sabe, entende, reconhece as dificuldades, porém ele não olha para a dificuldade e entende que aquilo ali é um limitador. Ele regaça as mangas e trabalha. É o que ele costuma dizer: eu estava numa zona de conforto, aposentado, já com a sua família formada, ele poderia muito bem curtir. Não precisava ter esse desgaste. Perfeito. Todo, né? Ele saiu dessa zona de conforto para hoje ser o prefeito que eu posso afirmar vai ficar na história da nossa cidade. Quando eu falo desgaste, eu falo até assim, ele com certeza deve ter trabalho que é inerente à função dele e as acusações de quem não concorda, né? Então, não tem jeito. Você acaba ficando numa linha de frente ali que eu acho que não tinha, de repente ele não tinha mais a necessidade de ter. Ela tem a obrigação de se colocar como igreja, e a gente está aí orando pelas nossas autoridades. Aí eu me coloco como servo de Deus, para que a gente, como igreja, a gente possa influenciar, né? Não só a população, mas as autoridades. São aqueles que têm a responsabilidade de governar o nosso município, estado e país. Vinícius, então você vai ficar nos devendo uma próxima conversa, né? Sim. Porque o assunto é vasto. Acho que a gente já está aqui umas 2 horas já conversando, e temos ainda muitos assuntos. Você ainda tem seus projetos para apresentar. Então, assim, numa próxima conversa a gente vai estar aqui, a gente vai estar junto para discutir novos assuntos aí de São Gonçalo. Aí, de repente, como o Léo falou, um pouco mais polêmico. E você com a oportunidade também de trazer aí o que você tá fazendo aí como vereador, né, que você tem contribuído aí para a cidade de São Gonçalo. Falar também sobre suas pretensões aí para 2024, se você vem, se você não vem, como é que você vem. Mas aí, numa próxima conversa, a gente trata disso tudo. Então, já está combinado que você já está devendo a gente já, hein? Tá? Só a marcar, estou à disposição. E assim, só tenho a agradecer, né, a vocês o convite, e já me coloco aqui à disposição. Não vou deixar para responder na próxima, mas nós estamos aí nos colocando à disposição da população gonçalense, se assim for a vontade de Deus, se assim for a vontade da população, para ano que vem, né, nós estarmos ali buscando a nossa reeleição, e aí, né, seja feita a vontade de Deus. Mas temos coisas para discutir, tem um partido, temos muitos assuntos. Muitos assuntos, é isso aí. Quero aqui agradecer ao Léo, ao Dr. Jonas, e pedir você aí que possa curtir, né, clicar ali no sininho. Vocês que seguem nas minhas redes sociais, fica atento aí, gente, que vai vir. Qual é a rede social? Qual é o Instagram? Vereador Vinícius, @SG, a página é Vereador Vinícius. Então, assim, pedir, né, que vocês vão estar nos enviando aí esse vídeo, e vamos estar... o exército do vereador Vinícius, vamos ficar atento aí, gente. Vamos estar atento aí, porque, assim, é bom, né, ter essa oportunidade de debatermos aqui temas que são atuais, né? É importante dizer que são temas atuais e que traz polêmica, é normal. Sim. Né? E o Dr. Jonas me conhece, a gente não é de fugir, né, de nenhum tema, e a gente procura, dentro do possível, sempre de forma transparente, trazer, né, para as pessoas aquilo que é, né, o posicionamento do vereador Vinícius. Bom, obrigado, Léo, obrigado, doutor Jonas. Obrigado você obrigado pela a toda a equipe, né, que nós sabemos que aqui nós estamos em 3, mas tem uma equipe por trás de vocês. Fazendo acontecer. E é importante, né, esse espaço que vocês, né, criaram
e estão dando oportunidade para que nós hoje, estando na política, possamos vir aqui e debater com vocês e levar, né, a população, em especial a população de São Gonçalo, algumas informações, alguns posicionamentos para que elas possam, dentro do que foi, né, o conteúdo que foi discutido aqui, debatido, elas possam tirar ali as suas conclusões e o melhor, né, também ter um posicionamento em cima também, porque a opinião ela precisa ser formada, né? Seja nossa, seja dos ouvintes, isso é bacana. Conte sempre comigo. Tá certo. Obrigado, vereador. E você que chegou até aqui, né, não deixe de curtir, de compartilhar, deixa nos comentários aí o que você acha, né, do que a gente comentou aqui, deixa sugestões para o próximo vídeo, deixa pergunta para o próximo vídeo, né, com o vereador Vinícius, e até o próximo vídeo.